Pessoal, eu tive que pegar uma outra câmera porque a bateria daquela câmera lá acabou. Vou ter que colocar ela para carregar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tô usando uma outra câmera aqui para filmar. Olha, ligou novamente, ó. A temperatura estava em 79 graus, em 80 graus, ele desligou, tá? Agora ele está subindo a temperatura novamente. Ele tem um atraso, né, de transferência de calor. Ó, começou a subir 79,2, 3. Eu vou gravar esse pedacinho aqui para vocês verem ele mudando a temperatura, desligando no caso, né? 9, desligou, desligou e ele fica controlando. Então agora já podemos começar o processo da prata coloidal, ok? Então nós podemos colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí é que essa câmera treme demais, gente. Ela não tem controle de tremor aqui, de a mão mexendo. Bom, vejam. Eu vou agora desligar o equipamento. Seria melhor fazer isso, né? Ligo novamente. Coloco os eletrodos dentro da cumbuca, ok? Os eletrodos já estão aqui dentro, ó. A câmera ali já desligou sozinha. Eita, nós, eu vou ter que carregar a bateria dela. E aí, nós começamos. Deixa eu ver como é que tá o setup. Ó, tá em 13 mA o setup, ok? Vou colocar aqui 2 horas. 2 horas para iniciar o processo. Ajustei aqui em hora o processo, 2 horas, dou start. Ele começou. Observem que está em 0 aqui, ele vai começar a subir, tá? Essa corrente vai começar a aumentar e a voltagem aqui em cima vai começar a diminuir, tá? A hora que ela chegar em 13 mA, ele vai parar em 13 e não vai seguir adiante. E essa voltagem aqui em cima ela vai começar a diminuir. E aqui está correndo o tempo agora. A temperatura foi acionada. Está em 77,2 graus, ele vai ficar controlando isso daí agora até o processo de fabricação. E aqui vocês veem os 4 indicadores que os eletrodos estão funcionando, tá? Toda vez que você dá o start no processo, ele vai acionar esses LEDs. Se você, durante o percurso, né, do processo, você quiser parar para limpar os eletrodos, eu aconselho vocês a fazerem isso a cada meia hora mais ou menos. Vocês podem vir aqui, ó, no Start Stop novamente, aperta ele parou o processo, ó, viu? Ele parou o tempo, desligou tudo, desligou os LEDs aqui, você vai lá, tira os eletrodos, limpa, coloca de novo, coloca aqui dentro da cuba, vem aqui e pressiona novamente o Start. O Start, ele é Start e Pause, tá? Então podem ver que, ó, pressionei, ele iniciou todo o processo novamente do tempo que estava correndo antes, 1 minuto e 58. Tá? Então ele começa novamente a regredir até 0. E aqui ele fica ligando, ó, a resistência agora até chegar em 80 graus, ó, 79,4. Toda vez que ele desliga, ele dá uma diferença de temperatura. Chega a 79,2 mais ou menos, aí ele começa a subir. Vou colocar assim que fica melhor. Aí. Ó, podem ver que ele já está subindo a temperatura. 79,8, 9, desligou. E aí ele vai ficar controlando agora a temperatura em todo o processo aqui, tá? Então vocês observem que ainda está em 0, a corrente ainda continua em 0. Daqui a alguns 10 minutos mais ou menos ele vai começar a aumentar a corrente, vai passar para 0,001, 0,002 e assim por diante. E o tempo correndo, ok? Então esse vídeo aqui eu vou anexar aos outros vídeos. Uma outra coisa, tá? Quando você liga o setup é só para você fazer o pré-ajuste, tá? Depois que você fez o pré-ajuste, você tem que sair do setup. Senão ele não liga, né? No setup é um pré-ajuste, ok? Então tá tudo funcionando. Vamos deixar agora a coisa correr. Aqui dentro nós temos já os eletrodos trabalhando. Observem que tem fumaça saindo, né? E tá ligando toda hora aqui a temperatura.
para controlar. É isso daí. Então vamos lá. Vou dar um stop aqui agora para nós continuarmos depois com o processo. Oi pessoal, voltando aqui. Olha, em média é uns 20 minutos para começar a alterar o mostrador aqui. Mas se vocês observarem lá na prata, nos eletrodos, já começam a ficar, deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui, eles já estão ficando branco. Quando eles começam a ficar branco, assim, cheio de bolinhas, deixa eu ver se eu consigo, ele já começa a ficar com bolinhas, ele começa já a soltar os eletrólitos. Como eu estou utilizando 1 litro de água para fazer a prata, então ele demora um pouco mais. Se você usar meio litro, aí ele vai começar a mostrar aqui no mostrador, ele vai começar a aumentar a corrente mais rápido, tá? Então é normal, isso aqui vai demorar um pouco para começar a aumentar a corrente, ok? Oi pessoal, só para atualizar, nós estamos faltando ainda para o processo finalizar 1 hora e 42 minutos. Vocês observam que a temperatura está em 54 graus e subindo porque eu acrescentei mais água. Agora o nível está aqui, ó. Eu acrescentei mais água para aumentar um pouco a velocidade do processo, tá? Então, a partir de agora nós vamos começar a contar o tempo. A temperatura já está subindo novamente. Quando chegar em 80 graus ele vai desligar, ok? Então, ainda foram até agora 20 minutos só do processo. Nós começamos em 2 horas. E vamos aguardar agora. Normalmente com a temperatura normal, aqui começaria a alterar a corrente com 30, 40 minutos mais ou menos. Eu acredito que como está bem baixa a temperatura, isso aí chega, eu acredito, com uma meia hora, 40 minutos, mais ou menos, para começar a aumentar. Só que depois que ele começa a aumentar, ele começa a aumentar rápido. Porque na verdade é quando a água começa a ter condutibilidade que ele começa a aumentar aqui. Ou seja, quando tem íons de prata suficiente dentro da água para aumentar, para ter condutividade, aí ele começa a aumentar. Entendam que a água estava com 0 ppm, ou seja, a condutibilidade dela era praticamente 0, tá? E agora, conforme vai tendo a deposição dos íons na água, ele vai começar a aumentar a condutibilidade, ok? Até daqui a pouco. Pessoal, só para monitorando aqui, 1 hora e 34 minutos, já temos 2 miliamperes aqui já. Ou seja, a condutibilidade da água já está subindo. Já temos colóides de prata dentro da substância, ok? Dentro da água mineralizada aqui. Então nós já temos aqui 23,86 volts, 0,02 miliamperes e agora vai começar a subir. 1 hora e 34, faltando 1 hora e 34 minutos para terminar o processo, ele já começou a aumentar a corrente, ok? Então vamos seguindo. Pessoal, mais uma vez aqui, ó, já estamos a 1 hora e 26 minutos faltando para terminar o processo, tá? Começou então a 34 minutos. Já temos 23,74, porque a tensão vai estar baixando um pouco. Não muito, tá? E aqui nós já temos 7 miliamperes de condutibilidade da água. Ou seja, já estão começando a ter os colóides de prata dentro. Se vocês observarem, os eletrodos eles ficam meio escuros, isso é normal. Indica que está tendo a soltura, né, dos íons no ambiente da água aqui. Então, depois de um tempo, eu vou almoçar agora. Na volta, eu vou almoçar rapidinho. Eu vou limpar os eletrodos. Eu vou mostrar para vocês qual que é o processo para limpar os eletrodos e continuar o processo de temporização sem interromper, né, o tempo de 2 horas, ok? Vamos lá então, daqui a pouco nós voltamos. Pessoal, voltei aqui. Fiz um almoço rápido ali para não perder o processo. Observem que faltando 1 hora e 16 minutos, a voltagem está em 22,6 volts e a corrente já está oscilando entre 11, 12 e 13 miliamperes já. Tá? Aqui ela está estabilizada em 11, mas ela fica oscilando, ou seja, está começando a alterar já para 13 miliamperes. Quando a corrente chegar em 13 e estabilizar em 13, vocês vão começar a observar que essa voltagem aqui em cima, ela vai começar a diminuir, como já está de fato, ó.
21,93. E ela vai diminuir até chegar uns 8 volts mais ou menos, para ela manter essa corrente aqui. Então é assim que funciona uma fonte de corrente constante, que é essencial para se fazer a prata coloidal. Se você não tiver um equipamento que tenha isso daqui, que é uma fonte de corrente constante, por que chama-se fonte de corrente constante? Porque você estipula uma corrente, ó, estabilizou em 13 mA, você estipula uma corrente na fonte, e ela, para manter essa corrente, ela vai controlar a voltagem. Ela vai diminuindo a voltagem para manter a corrente sempre naquilo que você estipulou, para que não ultrapasse o que você estipulou. Então aqui nós temos os 13 mA oscilando ainda entre 11 e 13. Mais para frente, quando eu limpar os eletrodos, ele vai chegar praticamente a 3 mA, e ele vai estabilizar nisso. E aí vocês vão ver essa voltagem aqui diminuindo. Vai cair para 20, 18, 17, até chegar em 8 mA, eu acredito, no final do processo. Que é o normal que tem que acontecer, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora como se faz para parar o processo, para limpar os eletrodos. Vou limpar os eletrodos e depois eu vou mostrar para vocês o lance de limpar os eletrodos, tá? Basicamente, gente, para limpar os eletrodos, vocês vão precisar de água corrente e uma palha de aço fina com detergente neutro, ok? Então eu vou parar o processo agora para me retirar os eletrodos. Eu vou fixar a câmera, né, para nós não perdermos o processo, para vocês entenderem, ok? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como é que faz para dar o pause aqui. Ó, nós estamos vendo aqui que está em 1 hora e 9 minutos, tudo ligado. Eu vou dar pressionar a tecla Start. Tudo desligou, o tempo parou, a corrente voltou a zero. Deixa eu mostrar para vocês. Pessoal, desliguei a câmera sem querer. Tá, deixa eu voltar aqui. Então o tempo está parado, como eu falei para vocês. Vou tirar o zoom. Observem que a corrente voltou a zero, porque desligou, né, os eletrodos. Aí eu vou tirar os eletrodos aqui, ó. Então como é que eu vou fazer esse processo? Observem que as luzes apagaram aqui do eletrodo. Eu não mexo no rabo quente, tá? Olha, sempre utilizem um paninho, um guardanapo de papel, gente, porque olha, fica bem molhado aqui, tá? Ó. Tá? Deixa eu virar isso aqui pra mim. Aí. Bom, observem que os eletrodos, eles ficam escuros, tá? Que é da oxidação normal. Então você só tem que puxar eles, ó. Puxou, 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 puxou. Vou dar uma limpadinha aqui, né? Ok? O processo está parado, tá? Então não se preocupe com o tempo. Vocês podem, para limpar o eletrodo, simplesmente pegar um papel, uma toalha de papel e limpá-los. Eles não limpam totalmente, tá? Mas olha só como é que fica o papel, olha. Isso aqui é da oxidação normal da prata na água, tá? E aquele lá era o eletrodo positivo. Nós temos outro aqui. Limpamos. Limpamos. Observem que eles ficam bem sujos. Tá? Deixa eu pegar o outro negativo. Ok? Então esse é um processo. Eu vou fazer esse processo e depois eu mostro outro processo para vocês. Terminado a limpeza, eu vou colocar novamente os eletrodos. Coloquei os eletrodos, tá? Coloco novamente dentro da cumbuca de vidro, ok? E pressiono a tecla Start novamente. Quando eu pressionar a tecla Start, volta tudo a caminhar novamente de onde tinha parado. Pressionei, olha, a temperatura estava em 75 graus,
Ele ligou a resistência, né, para aumentar a temperatura. A corrente voltou, não, já está em 13 mA aqui, 18 volts, como eu falei para vocês, a tensão ela vai diminuindo agora. E todo o processo segue. Os LEDs aqui de cima do sensor também, dos eletrodos também voltaram a acender. Então está tudo conduzindo como tem que ser. Uma coisa que vocês podem fazer, para saber se tem prata já dentro do local, é utilizar o DTS. Então eu vou fazer um teste para vocês. Vou dar o pause novamente. Parou. Retirei os eletrodos. Vou pegar o DTS. Liguei. Marcando 0. Ó. Deixa eu ver se dá pra... Acho que dá pra ver, né? Que tá em 0. Coloco dentro da prata coloidal. Dou um hold, que é para memorizar. Bom, observem que ele está mostrando 25 ppm já na prata. Porém, pessoal, ele está mostrando 25 com a água quente. Com a água fria ele mostra bem menos. Então por que eu falo isso? Às vezes as pessoas fazem no YouTube lá, e lá com a água tudo quente, ó pessoal, você conseguiu 25 ppm no nosso equipamento de prata coloidal. Só que quando essa água esfria, você vai medir novamente os ppm, está em 10, em 5. Então isso é enganação. Então esses 25 ppm aqui, quando você testar em água fria, ele vai diminuir, ok? Então vamos dar sequência aqui então. Estou colocando os eletrodos novamente e dando sequência no tempo aqui. Pronto, tudo voltou a funcionar novamente. Então vamos deixar a coisa acontecer. Daqui a pouco nós voltamos. Pessoal, só para vocês entenderem também o processo, eu tirei lá de dentro com uma... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Com uma seringa, eu retirei essa seringa de 20 ml. Eu retirei 20 ml de água quente daqui, da cumbuca, vidro, né? Coloquei esses 20 ml aqui nessa taça. Estou aguardando ela esfriar para me medir quantos ppm eu vou ter nessa água fria, tá? Então vamos aguardar um pouquinho. Eu tinha que ter alguma coisa para poder esfriar essa água para acelerar. Só um minutinho, pessoal. Eu peguei 2 copos limpos, tá? Eu vou fazer o lance lá de ficar transferindo para um e transferindo para outro, para a água esfriar, tá? Isso daqui você transfere o calor para o vidro e ele esfria. Aí já esfriou. Então vamos lá. Vamos medir quantos ppm tem na água. Vou apertar o hold. Olha o que eu falei para vocês, ó. Tá marcando 11 ppm com a água fria. Lembra que eu falei para vocês? Com a água quente ele marca uma quantidade de ppm, mas com a água fria é outra. Então conforme for aumentando ali agora o tempo, esses ppm também vão aumentar frio, ok? Então aqui está a realidade do que está acontecendo no processo. Nós estamos faltando 1 hora e 4 minutos para finalizar o processo. Temos aqui com a água fria 11 ppm, tá? Que basicamente é metade. Lembre-se, se o processo dura 2 horas, com 1 hora nós temos 11 ppm, com 2 horas nós teoricamente teremos 20, 22 ppm na água fria, ok? Vamos continuar seguindo aqui. Olá pessoal, novamente, só para constar aqui pessoal, nesse equipamento, quando nós vamos entregar para um cliente, esses eletrodos que vocês estão vendo são meus, tá? São meus eletrodos. O que vai para o cliente? O equipamento, o rabo quente, agora eu estou utilizando um rabo quente pequenininho, ele é menorzinho, tá? É chamado de ebulidor, ele é menor, não é aquele ali é antigão. Então vai um rabo quente pequeno, que é o ebulidor.
vai um DTS, desse daqui embalado, como está aqui, e vai um conjunto de 4 eletrodos, como esses que estão aqui, são novos, tá? Então é isso daí que vai para o pessoal, para o cliente que compra o equipamento. Um gerador, dependendo do modelo, esse daí ou o outro menor, né? Se for o menor, só vai 2 eletrodos, tá? Se for o grande, vai 4 eletrodos. A caixinha com o porta-eletrodos, né, os soquetes para os eletrodos. Vai um rabo quente pequenininho, que é o ebolidor, que basicamente ele vai fazer o mesmo processo que aquele ali, só que esse aqui ele acho que me parece que ele é 700 ou 800 watts. O ebolidor pequenininho ele é 600 watts. O pequenininho ele faz mais barulho que esse, tá? Mas é normal. Então vai o ebolidor, os eletrodos e o DTS, que vai junto com todo o kit, ok? Aí a pessoa ela vai conseguir um recipiente de vidro, tá? Para colocar a prata. E uma cumbuca. Aqui o que eu fiz? Eu peguei uma lata, uma garrafa de detergente de 5 litros, cortei ele no meio e fiz a cumbuca de plástico para poder fazer o banho-maria. Então isso daí são coisas que aqui no mercado eu não posso transportar pelo Sedex ou pelo correio, não pode ser transportado materiais de vidro. Por isso eu não posso mandar isso daqui, tá? Então isso daqui a pessoa faz em casa, com qualquer cumbuca. O cliente que pediu esse equipamento, ele não vai querer o rabo quente, porque ele vai usar uma panela daquelas panelas elétricas como cuba, tá? Então ele vai o equipamento, o sensor, o DTS e os eletrodos, ok? Só para constar o que vai no kit. Voltando aqui novamente, pessoal, uma coisa que vocês vão observar quando começar o processo de prata coloidal, deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver se vai dar para pegar, tá? É que vocês vão perceber que a água da prata coloidal, no caso a própria prata coloidal, ela vai começar a ficar num tom meio dourado, que é o ideal. É uma cor meio âmbar. Se ela ficar cinza, a água ficar cinza, não utilizem a prata coloidal, porque o processo falhou. Tá? Às vezes as pessoas colocam água que não tem um nível de pureza bom, tem algum metal dentro da água e reage com a prata e a água fica marrom ou cinza. Não pode. Ela tem que ficar um amarelo clarinho ou no máximo da cor âmbar, que é o que eles chamam de prata dourada, tá? Prata coloidal dourada, ok? Então só para nós voltarmos aqui ao nosso equipamento, ele vai focalizar ali. Observem que a voltagem caiu para 13 miliamperes, aliás, 13 volts. A corrente ainda fica estabilizada entre 11 e 13. Ele fica oscilando porque a condutibilidade do elemento em que a água está, ele tenta subir mais que 13 miliamperes, mas o sistema não deixa. Então podem ver que ele estabiliza em 13, fica oscilando entre 11 e 13. A voltagem acima, vocês podem observar que está diminuindo, ó, 69, ele vai diminuir até chegar uns 8 volts mais ou menos. Mas a corrente embaixo nunca passa de 13 miliamperes, que é o que tem que ser a fonte, né, de corrente constante para fazer prata coloidal. Esse é o ideal, ok? Então vamos continuar o processo e depois eu vou mostrando para vocês a finalização, tá? Pessoal, mais uma vez aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o processo que eu falei lá de limpar os eletrodos, tá? De prata. Então, seguindo aquele passo que nós tínhamos falado antes. Só mostrando lá para vocês, deixa eu mostrar para vocês como é que tá as coisas lá no amperímetro, no controle de corrente. Vamos lá. Olha lá, a tensão está em 12 volts, entre 11.9 e 12.1. A corrente, né, continua oscilando entre 11 e 13, né? Ela tenta ir para 13 miliamperes, para passar de 13 não consegue, né? Ela volta para 11 e fica nessa corrente. O importante é ela não passar de 13. Então, olha, ela está estabilizada. E vamos agora mostrar o processo de limpeza dos eletrodos, tá?
Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, suspender o processo, dar um pause. Dei um pause, desligou tudo. Vou tirar os eletrodos. Vou deixar eles aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só pegar um papel ali, só um pouquinho, pessoal. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Deixa eu virar a câmera aqui para ver como é que tá as coisas aí. Deixa eu dar uma limpada aqui. Só para vocês terem uma ideia de como ficam os eletrodos. Cadê o negativo? Aqui. Olha que interessante. O eletrodo positivo ele fica escuro. O eletrodo negativo ele fica uma cor meio amarelada. Por causa de onde partem os elétrons, né? A corrente ela sai sempre do negativo e vai para o positivo. Então, essa cor escura dos eletrodos, quando você quiser ali, no suporte para eletrodo, você pode inverter as cores, tá? Se você quiser. Bom, como vamos fazer a limpeza dos eletrodos? Nós vamos pegar os eletrodos, deixa eu tirar daqui. Uma superfície lisa, pode ser uma tábua de carne, daquelas de plástico, né? Você coloca lá, imagine que isso aqui seja a tábua. Você vai pegar uma bucha de bombril. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Ó, nós vamos pegar uma palha de aço, daquelas finas, né, que eles chamam. Um pedacinho pequeno. Vamos colocar o eletrodo assim, na superfície da tábua. Coloca um pouquinho de detergente líquido, detergente neutro, e passe bem nesse sentido aqui, ó. Bem suave, para não desgastar a prata, tá? Então você passa desse jeito, vira o eletrodo, passa novamente para ele ficar limpo. Se você ficar fazendo isso aqui, o eletrodo pode entortar. Então passe sempre no sentido, igual a molar faca, tá? Sempre no sentido. Eu vou ali limpar os eletrodos, né? Não tem como levar a câmera lá. E aí vocês vão ver como eles vão ficar depois, ok? Pessoal, voltei. Quero mostrar para vocês como ficam os eletrodos depois de limpos. Observem. Ficam todos bem branquinhos. Só que aqui agora você vai ter que pegar um guardanapo de papel seco. Aqui. Um guardanapo de papel seco para limpá-los, tá? Para enxugá-los, porque não pode irem molhados com água da torneira, porque eu usei isso aqui, eles são lavados em água corrente da torneira, tá? Quando você vai passar a palhinha de aço. Depois que você lava eles, você tem que enxugá-los, tá? Com deixa eu arrumar aqui a tela da câmera para ir. Aí. Você tem que enxugá-los com uma toalha de papel ou então um guardanapo de papel, porque você lavou ele em água corrente. A água da torneira ela não é 0 ppm. Então você enxuga totalmente os eletrodos para poder colocar novamente na água, na solução de prata, tá? Ó, deixei eles limpinhos, enxutos. Ok?
Agora, como eu falei para vocês no último vídeo, eu vou inverter as pontas. Eu vou colocar no positivo, eu vou colocar a ponta negativa. E na negativa eu vou colocar a positiva. Olha lá. Ficaram invertidas, tá? É justamente para acontecer aquilo que eu falei para vocês. Um eletrodo vai ficar mais escuro do que o outro. Vamos colocar lá dentro. Observem que a prata está com a cor maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Eu não sei se essa câmera vai conseguir pegar, mas vamos lá. Ah, dá para pegar assim, ó. Podem ver que ela está com uma cor dourada já, que é o normal, que é o que tem que ser. Vamos dar um zoom. Esse é a cor que tem que ter a prata, gente. Um âmbar amarelado, muito bonito. Tá? Parece uma joia. Esse é o ideal da prata. Não pode estar cinza nem marrom, ok? Então vamos dar sequência aqui com o equipamento. Vamos dar o start novamente, dar sequência, né? Observe que a temperatura da água caiu porque desligou a resistência. Vamos dar sequência no processo. Então começou novamente o processo. Vocês vão observar que a temperatura começa a aumentar. Só um minutinho. A resistência está começando a aquecer. Vamos lá. É que com esse frio, pessoal, a água esfria muito rápido. Mas já começou a subir novamente, ó. Vamos ver como é que estão as nossas correntes. Olha lá. Baixou para 15,3 volts e continua em 13 miliamperes. Não sai disso. Esse é o processo, pessoal. Não tem segredo. Você estipula a corrente que você quer, no caso 13 miliamperes. Estipula o tempo que você quer, no caso 1 hora, nesse Hzinho. 2 horas no caso, né? Dá o start. Já com a cuba cheia d'água aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Já com essa cuba com água e a resistência, né, o rabo quente dentro da água, você dá início ao processo de fabricação da prata coloidal. Quando você ligar o equipamento, vocês vão ver que esse LED azul aqui vai ligar, tá? Esse LED aqui em cima tem que estar apagado, ou seja, essa chave vermelhinha aqui que vocês estão vendo, ela tem que estar desligada, que isso é só para setup, é só quando você vai ajustar o sistema para iniciar o processo. E aí vocês vão observar também que essas luzinhas, as 4 luzinhas aqui vão estar acesas, indicando que você tem tensão e corrente nos eletrodos, ok? Então basicamente esse é o processo de fabricação do gerador de prata coloidal. Aí o pessoal pergunta para mim, Marcos, mas como é que eu vou ajustar isso daqui no modelo simples? Na verdade, pessoal, no modelo simples vocês não têm isso daqui, esse voltmeter que não existe no modelo simples. Ele já vai para vocês ajustado de fábrica em 13 miliamperes 24 volts. Entendeu? Então o processo é isso que vocês estão vendo, só que sem mostrar esses numerozinhos aqui. Porque ele é mais barato, ele é mais simples. Ele tem o mesmo circuito que vocês estão vendo controlar a corrente aqui, ele tem nele. Isso daqui é só um mostrador do que está acontecendo lá dentro, tá? Então esse processo aqui, esse equipamento, essa parte aqui, esse digitalzinho aqui, ele não vai. Mas lá dentro do equipamento vocês têm lá 24 volts mais ou menos, com 13 miliamperes já estipulado de fábrica, ok? E aí isso daqui vocês vão ter o timer e vão ter o controlador de temperatura também. O controlador de temperatura, ele tem esses ajustes aqui que vocês estão vendo embaixo, que isso aí eu vou fazer um vídeo separado para vocês entenderem como funciona a programação de uma nova temperatura. Entendam que ele já sai aqui de fábrica ajustado para 80 graus. Então, quando você for fazer o processo de prata coloidal, com esse equipamento, você não precisa mexer nisso daqui. Ele já está ajustado para 80 graus, tá? A não ser que você queira mudar a programação dele, aí você vai mexer aqui embaixo, nessas teclinhas embaixo, aqui onde está escrito programa. Então, para o pessoal que é leigo ainda, que não tem muita intimidade com isso, não precisa mexer nisso daqui, tá? Ok?
Então vamos à sequência aí, o sistema tá funcionando normal, como deveria estar. O tempo já está acabando. A prata coloidal está com uma cor linda, que é a cor que ela tem que ter, olha só que lindo, uma cor âmbar, tá? Vocês estão vendo as bolinhas nos eletrodos? Essas bolinhas são justamente os eletrólitos saindo. Deixa eu ver se dá para ver com a lanterna, vamos ver. Acho que não dá, com essa câmera aqui não vai dar, mas dá para vocês terem a noção, ó. Os eletrodos saindo, a bolinha. Na verdade, existem várias bolinhas saindo microscópicas que estão saindo. Deixa eu ver se eu consigo com o laser, pera aí. Uma maneira de ver os colóides também é com laser. Se vocês observarem lá dentro, o laser ele não reflete, ele não atravessa nada que seja que não tenha algo para refletir a luz dele. Então, se o laser está atravessando isso daqui, indica que ele tem alguma coisa que está refletindo a luz lá dentro. E é justamente esse reflexo que são os colóides que eles estão refletindo. Se vocês pudessem ter agora uma câmera que funcionasse bem, deixa eu ver aqui, peraí. Vocês veriam que existem os pontinhos brilhantes que estão sendo refletidos pelo laser na solução, que é justamente o reflexo dos colóides de prata. Tá? Então, pessoal, o processo é esse. O vídeo é esse. Eu vou dar mais um pause aqui. Vou fazer mais um teste para ver em quantos ppm está com a prata, com a água fria, né? E aí eu vou mostrar para vocês e aí nós vamos encerrar o vídeo, tá bom? Vamos aí até daqui a pouco. Bom, pessoal, eu esfriei a água aqui. Tá? Ela está com a temperatura baixa agora. Já coloquei aqui no copo e já esfriei. Vamos medir os ppm dela. Continua ainda com os 11 ppm. Vamos ter que deixar mais um pouco ainda. Ele está marcando 11 ppm ainda. Um amigo meu que comprou o equipamento lá de Belo Horizonte, me parece, ou Minas Gerais, ele falou o seguinte: olha, eu fiz o processo aqui, estava dando 30, 40 ppm com a água quente, e quando esfriava ficava com 12, 13, 15 ppm. Aí eu esperei a água esfriar e fiz mais meia hora naquela mesma água, já com a prata coloidal. E aí subiu para 25 ppm com ela fria. Então basicamente o que ele está falando está acontecendo aqui agora. Ela fica com 11 ppm, esfria, aí existe a estabilização, né, dos colóides na água, e aí ele repete o processo nessa mesma água por mais 30 minutos. Isso aí eu vou fazer depois para ver se realmente acontece isso. Porque agora, se nós fôssemos medir a ppm da água, ela sairia com quase 30 ppm. Quer ver? Vamos ver. Só para matar a curiosidade. Quase 30 mesmo, ó. 28 ppm. Ele falou que com ela quente, ele conseguia 30, 35 ppm. Como não terminou o processo ainda, vamos ver até quando que vai a quantidade, né, de ppm. E tem outra também, como eu parei várias vezes o vídeo aqui, parei várias vezes o processo para mostrar para vocês as coisas que estavam acontecendo, isso aí pode influir também na quantidade, no processo de prata coloidal, tá? Vocês vão observar, aqueles que compraram o equipamento, que forem fabricar em casa, vocês vão observar que até pegar o jeito, esse cliente meu, ele demorou coisa de 3 dias fazendo as experiências dele lá,
para conseguir prata coloidal. Hoje ele está conseguindo prata coloidal com 25 ppm reais, com a água fria. E aí ele falou, olha, se você não fizer, ela vai ficar com... Depois que ela esfria, todo o vidro esfria, você vai ficar com coisa aí de 19, 17, 19 ppm. Aí eu peguei, ele falando, né? Eu peguei essa água com 19 ppm e repeti o processo. Como a água já estava com bastante íons de prata, ela foi direto para 13 mA e ficou nesse estado por mais algum tempo. Aí eu consegui subir para 24 ppm. Ele tirou as fotos e mandou para mim. Então, basicamente, o processo que eu estou utilizando agora é justamente esse. Você faz a primeira vez, a água com 20 ppm, com 11 ppm, ela sobe um pouquinho até estabilizar, né, os íons na água. E depois ele repete, né, eu repito novamente o processo por mais 30 minutos, 40 minutos. Aí, quando ela esfria, ela aumenta a quantidade de ppm também. E nós temos que lembrar também que aqui está frio pra caramba, né? E a água está esfriando pra caramba também. Tanto é que aqui em cima, ela não está com 80 graus. Ó. Eu posso colocar o dedo, que não me queima. Aqui embaixo ela está com 80 graus. Olha, colocar o dedo queima. Aqui em cima não, tá? Tem todos esses problemas, pessoal, todas essas coisinhas aí. O importante é que a água fique dessa cor, que é um dourado, que é a prata coloidal dourada, que ele marque a quantidade de ppm depois que vocês buscam, depois ela fria, quente assim, qualquer água, qualquer prata coloidal vai marcar 28, 30 ppm. Mas ela não pode ser medida com ela quente, tem que ser medida com ela fria. E aí vocês vão ver que muda a quantidade de ppm e tudo. E aí vocês repetem o processo para poder ver toda a questão, a quantidade de ppm que ela vai ficar. Uma outra coisa importante, quando vocês terminarem o processo de fazer a prata coloidal, não coloquem em vidro transparente. Guardem um local escuro, longe da luz solar e da luz ambiente. Que a luz ambiente ela faz com que os colóides da prata evaporem, não sei, percam a condutibilidade. O que eu sei é que some os ppm da água se você deixar em ambiente aberto, em ambiente iluminado. Então tem pessoas que elas enrolam essa cuba aqui de prata coloidal em papel alumínio. Ou então colocam nesses vidros aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu sempre guardo bastante vidros desse tipo. Esses vidros aqui de suco de uva, eles já são escuros, então eu guardo a prata coloidal aqui. Eu lavo bem o vidro, né, deixo ele limpinho, esterilizo ele, né, com água quente, e aí eu guardo a prata coloidal ali. E guardo dentro do armário. Uma outra coisa que vocês têm que entender, quando nós terminamos o processo, depois de fria, você tem que utilizar um coador de café para colocar essa prata coloidal aqui dentro de um recipiente, tá? Por quê? Porque às vezes aparecem, dessa oxidação normal, e aparecem pedacinhos de sujeira na água, que é dos eletrodos. Então quando você coa, eu uso isso daqui, ó. Eu uso isso daqui, que é um porta-filtro de café. Coloco o filtro de café aqui, coloco dentro do vidro a ponta, né, aqui, e faço a coação, né, do líquido dentro do vidro direto. Aí tampo o vidro e guardo, ok? Então basicamente, pessoal, esse é o processo. Eu vou ver como é que vai se proceder aqui para frente. O tempo já está acabando, temos ainda 37 minutos pela frente. Depois de tudo feito, eu vou ver quanto que ficou a prata coloidal. O equipamento está aprovado, está executando as funções que ele precisa executar, né? Então eu já vou enviar para o cliente hoje esse equipamento. Essa prata coloidal que vocês viram aqui vai ficar para mim, eu vou consumir ela, né? Nós sempre consumimos o nosso produto aqui. E aí eu vou montar agora, eu tenho alguns pedidos aí do gerador de prata coloidal menorzinho. Ele é feito numa caixa bem menor que essa, tá? É bem menorzinho, mas a única diferença desse daqui é que você não tem aquele painelzinho digital ali. Os pré-ajustes internos dele já vai tudo pronto daqui, já vai sair com 24 volts por 3 mA. E são 2 eletrodos em vez de 4 eletrodos, ok? Então fiquem todos na paz do Altíssimo.
eu vou ter que editar todo esse vídeo aqui para colocar o vídeo lá no nosso canal. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até mais. Oi pessoal, mais uma vez aqui. Bom, procurando pesquisar a respeito, uma coisa que eu pesquisei aí é o seguinte: não é bom vocês fabricarem a prata coloidal onde eu estou fabricando aqui, tá? Com toda essa luz solar aqui, o pessoal falou que não é para fazer assim, porque conforme vai fazendo a prata coloidal vai perdendo os íons de prata também por causa da luz. E eu fiz um teste aqui agora, né? Eu vou até fazer ele novamente para vocês verem. Eu peguei uma quantidade de prata de 20 ml, né, da prata. Eu esfriei ela um pouco. Ó, peguei ela, coloquei aqui. Ela estava com 18 graus, tá? Eu vou esfriar ela um pouquinho mais. Vou colocar ela aqui. Gelou, tá frio. Deixa eu ver se vocês estão me vendo ali, peraí. Aí. Coloquei ela aqui. E lembra que ela tava com Lembra que ela tava com 11 ppm da última vez? Ó, com ela fria tá dando 15 ppm, que é justamente o valor que aquele amigo meu tinha comentado, que depois de você fazer o processo com ele, ele frio, ele aumenta, vai no máximo até 17 ppm. Ainda não terminou o processo, tá? Ainda tá aqui ainda, tá o processo. E aí ele me falou, olha, você vai conseguir 17 até 19 ppm, você consegue na primeira vez que você fizer o processo, tá? E aí eu falei pra ele, mas e depois? Ele falou, depois você espera esfriar e faz novamente por mais 30 minutos, você consegue 20, 22 ppm com ela fria. Então essa foi mais uma que eu aprendi com esse amigo meu. O cara virou um expert na fabricação de prata coloidal. Então vamos ver como é que está a situação aqui, ó. Continua em 13 miliamperes. E aqui ainda falta 16 minutos para terminar, tá, o processo. Então vamos esperar, a temperatura continua subindo, ó. Que eu desliguei, como eu falei para vocês, eu esfriei a prata para ver se era realmente isso, né? Se daria um aumento no ppm, e realmente aumentou, de 11 foi para 15. Aí, só lembrar vocês que depois que terminar o processo de 2 horas aqui, o aparelho apita, né? Dá 5 apitos indicando que terminou o processo. Ele desliga tudo, tá? Desliga a resistência, desliga a saída dos eletrodos, o eletrodo lá, o reloginho lá volta a 23, 24 volts e fica 000, tá? Indicando que todo o processo finalizou, tá? Então era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu achei por bem fazer esse teste aí para ver se com a prata ali fria ela aumentava o ppm. Realmente aumentou, foi para 15 ppm, que eu mostrei aqui agora para vocês. E uma outra coisa, não façam em local claro como eu estou fazendo aqui, que eu estava pesquisando lá, eles falou que perde muito dos ppms você fabricar ela em local arejado. Aqui vocês podem ver, ó, tem a luz do sol aqui, tá em todo lugar aqui, ó, tá? E isso daí atrapalha o processo, tá? Então eu não tinha me atentado a isso, ok? Então pessoal, é isso daí. Eu vou finalizar o processo aqui, a prata já está pronta, né? Eu só vou esperar terminar o tempo ali. Eu acredito que ela vai aumentar para uns 16, 17 ppm quando ela esfriar. Aí eu vou repetir o processo novamente por mais 30 minutos, né, para ver como é que vai ficar. E aí vou medir novamente. Se der 20 ppm, tá ótimo, que é o ideal para o consumo humano, ok? Um grande abraço para vocês e até uma próxima. Pessoal, bom dia. Mais um complemento aqui na gravação. Esse daqui é o gerador pequeno, o CSG22. Eu estou fazendo um teste aqui final para um cliente, né, de reforçar a prata coloidal que eu já fiz aqui. Vocês podem ver que o
o jarro está, o líquido já está dourado. Ela estava com 10 ppm fria, que eu fiz a primeira vez. E agora eu vou reforçar, né, a prata coloidal para ela atingir pelo menos 20 ppm. Então eu quero que vocês vejam aqui o seguinte. Nós temos aqui o gerador, tá? Funcionando. Eu coloquei 45 minutos, já vai para 30 segundos que eu liguei. Ele vai começar, já começou a aquecer já a temperatura. Aqui está meio frio, aqui nós estamos hoje com 19 graus e já começou a aquecer a água do banho-maria, ok? Eu não coloquei ainda os eletrodos, eles estão aqui, o suporte do eletrodo está aqui. Eu quero que comece a aquecer um pouco a água primeiro para eu poder colocar ele, tá? Então, aqui nós já temos o eletrodo. Lá dentro vocês vão poder ver o ebolidor de água. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é dele, tá? Então é normal ele fazer esse barulho. Não se assustem quando vocês forem utilizar. E ao lado dele, aquele fiozinho preto ali, deixa eu ver se eu dou um zoom nele. Esse aqui é o sensor de temperatura. Ele deve ficar próximo do ebolidor para ele pegar a temperatura certinha da água, né, à medida que ela aqueça. Então nós já temos 22 graus na água, ela continua subindo. Então esse é o processo. Eu vou deixar agora o processo seguir, né, para fazer o teste final, para embalar o produto e enviar para o cliente. Então, para que vocês entendam esse gerador pequeno aqui, ele é menor, tá? Estou colocando a minha mão para vocês terem a noção. Ele é menor do que o outro, do que o CS22. Ele contém o timer de 1 minuto até praticamente 10 horas, né, que é 9 horas e 59 minutos. Ele tem o termostato que controla a temperatura aqui da cuba. Então ele faz isso tudo automático, ele já está pré-ajustado para 80 graus. A corrente e a voltagem do produto lá dentro ele já está automaticamente ajustado. Então ele vai ajustado de fábrica em 24 volts por 13 miliamperes, ok? Aí nós temos, diferente do outro, nós temos a chave liga-desliga aqui do lado dele e o conectorzinho de uma fonte de 12 volts, que é essa daqui. Então o que nós fazemos? Nós normalmente pegamos o equipamento. Aqui vocês podem ver que nós temos uma tomada, tá? Onde é ligado o ebolidor. E nós temos aqui do lado do aparelho, que sai do aparelho, um cabo, né? Que é esse cabo aqui, ó. Que é o fio que manda 110 volts para o ebolidor que está ali dentro. Então o que acontece, para que vocês entendam? A tomada a 110 volts entra aqui, passa pelo circuito de controle lá dentro, e aqui você liga o ebolidor. Então ele vai ligar e desligar, fica ligando e desligando como o outro, com o CS22, ele vai ficar ligando e desligando a temperatura assim que ele atinja 80 graus, ok? Então, nós teríamos que, então, para funcionar o equipamento, ligar a fonte de 12 volts, ligar esse cabo que vem no aparelho, né, para 110 volts, conectar a fonte 12 volts aqui a chave liga e desliga, ligar o equipamento aqui, programar o tempo, 2 horas, que é o tempo de fazer a prata coloidal, ok? E aí ele faz tudo sozinho. Aqui nós temos os eletrodos, né, igual o outro, o grande. O eletrodo vai aqui para essa caixa, onde nós colocaremos os eletrodos. Aqui estão os LEDs, né, que indicam o funcionamento. E eu vou colocar agora no próximo vídeo já os eletrodos, ok? Só um minuto só.